ainda têm fome e sede de Deus? Diga glória a Deus. Como é bom estarmos submersos nessa atmosfera, mergulhados diante dessa atmosfera de adoração. E ainda tem mais lenha para queimar. Quantos tem mais lenha para queimar aí? Diga glória a Deus. Então, sem delongas, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com a amada igreja do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26, nós vamos ler a partir do versículo 36. O bom das 12 horas, que as 12 horas elas vão acabando com o nosso estoque de palavra, né? Ministração, né? Cada hora você sobe, aí quando falta alguém, aquela palavra que você preparou para o horário das 16, você vai e prepara outra. É assim que Deus faz. Diga glória a Deus por isso. E é muito bom estar aqui porque a gente entende que quanto mais tempo nós nos colocamos expostos à presença, mais da realidade de Deus passa a habitar em nós. Interessante que quando a gente ora, nós não estamos dando opinião para Deus. Às vezes a gente ora pedindo para Deus mudar a situação, aí Deus usa a situação para mudar a gente. Será que você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Só para ela prestar atenção no que está acontecendo. Fala para ela bem assim: às vezes você ora pedindo para Deus mudar a situação. Não, você está falando com voz, não é voz de profeta essa. Às vezes você ora pedindo para Deus mudar a situação, aí Deus usa a situação para mudar você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Com os olhos no texto, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado, quem é que pode dizer? Aonde você está agora? Vou ler de novo. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quantos aqui já fizeram orações aí? Então nós estamos na mesma sintonia do texto. Continue comigo no versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Queridos, Jesus está aqui com parte dos seus discípulos, não com um grupo completo de discípulos. A sua equipe foi composta numericamente por 12 discípulos, a quem ele dedicava a maior parte do seu tempo. Aqueles que queriam seguir a Jesus tinham que ter uma vida radicalmente transformada. Não dava para seguir Jesus e ser pescador, não dava para seguir Jesus e ser pedreiro, não dava para seguir Jesus e ser tesoureiro, a menos que usasse esse seu talento durante a caminhada. Escolher por Jesus faz com que você diga não para outras coisas. Olha para quem está do teu lado e diga: escolher andar com Jesus faz com que você diga não para outras coisas. O mais interessante é que o ministério ao lado de Jesus era um ministério seguido de muita dinâmica.
A Bíblia fala que alguns olharam para Jesus e disseram: mestre, te seguirei por onde quer que fores. E aí a resposta foi: olha, as raposas têm os seus ninhos, as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 em diante. Você observa que a caminhada com Jesus era uma caminhada de compromisso, uma caminhada de aliança. Então, estar com Ele significava dizer não para outras coisas. O propósito de nós estarmos aqui é nos alinharmos para estarmos no centro da vontade de Deus, até que as outras coisas percam a importância, até que todas as coisas que são secundárias, de fato, ocupem essa colocação na nossa vida e não primária, porque primeiro importa o que? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então Jesus está no lugar que tem o mesmo nome deste lugar, esse ambiente. E para quem não se recorda, talvez saiba, mas não lembra, o significado de Getsêmani significa lugar de prensa. Olha para quem está ao teu lado, diga lugar de prensa. Interessante que o lugar de prensa que o Getsêmani significava era o lugar onde o produto da oliveira era vertido, e a prensa do azeite, o azeite era para limpar, ou seja, fazer sabão, o azeite era para ungir, o azeite do produto da oliveira se faziam muitas coisas, mas o processo era doloroso. Então Getsêmani representa um lugar de dor, lugar de prensa. Quem gosta de suco de laranja aí, levanta a mão. O que a gente faz com a laranja para sair um suco bem gostoso? A gente espreme a laranja, né? Assim, tem até uma... Quem é mais chique, né? Tem ali aquela maquininha lá que faz o suco de laranja, espremedor lá, que você liga, não é verdade? Você aperta assim, ó, e vai saindo aquele suco maravilhoso de laranja. Mas, se você se colocar no lugar da laranja, você fala assim: rapaz, o suco é bom, mas o processo é doloroso. Jesus vai com parte dos seus discípulos para um lugar que o processo é doloroso. Você está na Getsêmani, que representa lugar de prensa. Se Deus está espremendo você aqui nesse lugar, é sinal que vai sair algo bom de você. Se Deus está te espremendo aqui durante esse período em que a palavra está sendo ministrada, é porque vai sair algo bom de você. Com seus olhos no texto, você observa que parte dos discípulos estão com Jesus, e Ele categoricamente organiza. Olha para quem está do teu lado e diga bem assim: Jesus é organizado. Não é que nem eu e você, que não colocou o despertador para hoje, aí você não chegou aqui 9 horas da manhã, você chegou aqui 13 horas, teve gente que trabalhou, então está tudo bem, mas teve gente que estava em casa, aí falou bem assim: não é feriado, e você não colocou para despertar. Jesus é alguém organizado, e se você colocar os seus olhos no texto, você vai entender que Ele de fato é organizado, porque Ele disse assim, ó: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui, porque eu vou ali orar. Existe uma grandeza de revelação nessa porção da palavra de Deus, porque Ele pede para que os discípulos sentem-se aqui. Repita comigo: átrio, lugar santo, santo dos santos. Quando Jesus fala bem assim, sentem-se aqui, Ele está dizendo: vocês vão ficar aqui no átrio. Tem até um louvor que a gente precisa corrigir, que a gente fala bem assim: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O átrio representava um lugar que era teoricamente no Antigo Testamento fora da presença. Aqui é o átrio, aqui é o lugar santo, já era dentro do templo. E o santo dos santos, somente o sacerdote podia entrar, categoricamente. Átrios, todos podiam ir. Repita comigo: átrios, todos podiam ir. Diga: lugar santo, apenas o sacerdote e o sumo sacerdote podiam ir. Está fraco, irmãos? Isso é didático, vamos lá. Átrios, todos podiam ir. Lugar santo, apenas os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam ir. Diga: santo dos santos, apenas o sumo sacerdote podia ir. Você percebeu que conforme o lugar foi ficando íntimo, somente o sumo sacerdote podia ir? Átrio.
lugar santo e santo dos santos. Então Jesus fala bem assim: fique aqui, que eu vou ali orar. E eu poderia categorizar essa palavra como o maior congresso de intercessão de todos os tempos. Pedro era alguém impulsivo. Pedro era alguém que estava na caminhada com Jesus, e quando ele percebeu que os soldados romanos estavam vindo para prender Jesus, o que ele fez? Pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus pega aquela orelha no chão, coloca de volta, e ele diz assim: a minha guerra não se vence ferindo, a minha guerra se vence restaurando. Maior que o poder da ferida é a unção da restauração que Deus está derramando sobre nós nessa tarde. Maior que o poder e o efeito da ferida na tua vida é a unção e a restauração que Deus está trazendo através desse tempo que você está dedicando ao Senhor. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então, como Jesus é organizado, ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aí o versículo 39 é onde é o ápice da mensagem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Agora, Jesus está num lugar chamado Santo dos Santos. É muito bom falar sobre isso, porque durante a adoração, vocês conhecem o caminho. Às vezes tem um louvor, uma canção que você se identifica. Então, com muita sensibilidade, você já está diante de Deus, diante do Santo dos Santos, porque você entendeu que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, porque na presença de Deus há transformação, na presença de Deus há mudança de caráter, na presença de Deus o nosso amor aumenta, na presença de Deus eu consigo amar o meu irmão, na presença de Deus eu consigo perdoar o meu irmão, na presença de Deus eu consigo dar a mão ao meu irmão e dizer: meu irmão, você não está sozinho na caminhada. Na presença de Deus eu consigo olhar para o meu próximo e dizer: meu próximo, eu quero dizer uma coisa para você: o dia que você me chamar para caminhar 1 milha, sabe quantas milhas eu vou caminhar contigo? 2, porque a primeira é o cumprimento da lei, mas a segunda é o estabelecimento da graça, e eu vou continuar a caminhada contigo. Você não está sozinho. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Isso no que tange a presença. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo da existência humana. É a presença. Não há nada que nós possamos conquistar em outro lugar senão na presença, que seja duradouro. A presença de Deus estabelece sobre nós um governo eterno. Quantos estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Quantos querem mais dessa presença? Diga glória a Deus, irmão. Confirmando como um ato de fé. Essa presença transforma a nossa vida. É a presença de Deus. Faça apenas uma análise. Quem é você sem a presença? O que seriam dos ministros que estão subindo aqui se não fosse a presença? Pastor, mas ele canta bem, pastor. Seria só uma música, seria só uma canção. Pastor, mas ele é talentoso, ele toca bem. Sim, ele toca bem, mas seria só uma apresentação. Mas se ele toca bem, canta bem e é cheio do Espírito Santo, a presença de Deus vem e enche a casa, e a cura, a transformação. Ei, preste atenção no que eu vou dizer. De que adianta ser talentoso se a atenção se voltar para você? O que você tem para oferecer? Não foi você que morreu na cruz do Calvário. Não foi você que verteu o sangue na cruz do Calvário. Foi Yeshua. É só por causa dele. Olha para quem está do teu lado e diga bem: se nós estamos aqui por causa de Jesus, ele é suficiente. 9 horas da manhã, quando eu passei por aquela porta e eu vim até aquela cadeira ali, eu fui cumprimentado pela presença de Jesus, irmão. Porque ontem à noite, após o culto, a pastora Isadora trouxe uma mensagem, finalizou-se o culto, foi feita uma reunião, e a igreja se reuniu para orar por tudo que está acontecendo agora. Essa alegria que está vindo aí sobre o teu coração é fruto de oração.
O ambiente está organizado para recepcionar tanto os levitas, os adoradores, quanto você que está aí. Teve um momento que você pôde ali, né? E comeu, se alimentou. Foi tudo preparado, tudo pensado. Mas tudo começou no mundo espiritual em oração. E eu quero dizer que não vai ser diferente, irmãos. Deus está trazendo você aqui porque Ele está te preparando para uma grande conquista que está vindo na tua direção. Irmãos, Deus está preparando algo grande para essa nação. A nação brasileira está prestes a experimentar o maior avivamento de todos. Porque o que é avivamento? Avivamento é como o sangue que corre nas nossas veias. Nós precisamos dele para ficar de pé. Deus quer avivar a tua vida hoje através da palavra. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. A primeira verdade que eu gostaria de liberar sobre a tua vida é que existem guerras que você não deve tentar lutar sozinho. Olha para quem está ao teu lado e diga: existem guerras que você não deve tentar lutar sozinho. Não tente lutar sozinho. Jesus Cristo foi para o Getsemane e Ele convidou parte dos seus discípulos, porque Ele sabia que a batalha seria grande. Por que você quer resolver tudo sozinho? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do teu trabalho. Se um cair, o que o outro faz? O levanta, porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Tem alguém aí? Quantos podem dar glória a Deus por isso? A segunda verdade que eu gostaria de dividir com você é: pessoas que você contava, adormece. Eu vou pedir para você repetir para alguém, porque talvez você não pegou. Pessoas que você contava, adormece. Fala para ele aí. Irmão, não tem coisa pior do que você precisar de alguém e a pessoa está ali dormindo. Jesus estava em agonia, a alma dele angustiou-se até a morte. Irmãos, não é uma agonia minha e a sua. Muitas das vezes os problemas que nós estamos enfrentando aqui que são corriqueiros. A agonia que Jesus estava sofrendo era o peso do pecado de toda a humanidade. Você já parou para calcular quanto que pesa o pecado de toda a humanidade? Você já parou para calcular qual é o tamanho da dor, do sofrimento de alguém que estava representando a salvação para toda a humanidade? Qual é o peso do pecado sobre Cristo? Qual é o nível da angústia? Talvez você está aí pensando: então veio sobre ele a síndrome do pensamento acelerado, veio sobre ele a depressão, veio sobre ele a vontade de se suicidar. Isso é o que a sua mente pode calcular. Mas nós estamos tratando de um assunto que está em outra instância. O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras, o que nós fomos? Nós fomos sarados. Sabe qual é o melhor lugar para se estar? Repita comigo: aos pés de Jesus. Você decidiu no dia 7 de setembro estar aos pés de Jesus. Eu quero te dizer que vem recompensa sobre a tua vida. Você vai ser surpreendido ainda. Não, meia dúzia pegou. Amém. Você vai ser surpreendido ainda, porque o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor Jesus. Vai vir novidade, irmão. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. E a primeira novidade começa dentro de nós. Deus quer mudar coisa em nós. Eu disse aqui que quando a gente ora pedindo para Deus mudar a situação, Deus usa a situação para mudar a gente. E eu quero crer que Deus já está mudando pessoas aqui. Deus está mudando cativeiros aqui nessa tarde. A terceira verdade que eu gostaria de compartilhar é: Jesus só conseguiu vencer orando. O propósito da oração não é mudar a Deus, e sim mudar a nós. Jesus fez uma oração, irmãos, ao Pai, pedindo para Ele afastar o cálice, afastar a missão. Ele começa organizando, mostrando para nós o dia da propiciação, o dia da expiação. Átrios, lugar santo e santo dos santos. Eu disse que aqui no átrio todos podiam ir. Aqui, sacerdotes e sumo sacerdote. E santo dos santos, somente o sumo sacerdote. Os irmãos conhecem a história e sabem que o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura. Ele era vestido de uma roupa fina, tinha que ser alva, branca como a neve. E aqui em seu peitoral estava escrito Urim e Tumim. Ou seja, existia todo um cerimonial para o dia da expiação. E era anualmente um sacrifício provisório.
Anualmente o sumo sacerdote ia diante de Deus para pedir perdão pelo pecado do povo. Eu queria que você pensasse só um pouquinho. Durante um ano, quantos pecados uma pessoa é capaz de cometer? Eu vou diminuir para a sua conta conseguir fechar. Durante um dia, quantos pecados uma pessoa é capaz de cometer? Eu vou diminuir para a tua conta ficar exata. Durante um período de ficar sozinho em casa, quantos pecados uma pessoa é capaz de cometer? Agora você imagina durante um ano, o pecado de todo o povo. O sumo sacerdote era responsável para apresentar diante de Deus o povo pedindo perdão. E a história relata que se o perdão não fosse liberado, a vida do sumo sacerdote era tirada. Quantos estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Mas se o perdão viesse, a Bíblia fala que a Shekinah de Deus descia sobre o propiciatório. Quantos aqui já viram em alguma igreja ou se recordam da arca que tem 2 querubins, um de frente para o outro? Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Esses querubins ficam um de frente para o outro. A tampa da arca, o nome é propiciatório. O sacrifício era colocado ali. A presença de Deus vinha. Recebia o sacrifício. E o perdão era liberado para o povo. Dia da expiação, sumo sacerdote, oferta de sacrifício, sangue aspergido, perdão liberado para o povo. Dia da expiação, sumo sacerdote, a oferta era colocada, sangue aspergido, e o perdão era liberado pelo povo. Todo ano isso acontecia, até que em um dado momento, o nosso Abba olhou para a humanidade e falou: existe um amor queimando dentro de mim, que é maior do que a minha essência, maior que a minha existência. Eu vou enviar o meu filho. Olha para quem está do teu lado e diga: e por último, enviou o seu filho. Quando ele enviou o seu filho, ele veio para que de uma vez por todas o sacrifício fosse perfeito. Agora já não é um sacrifício provisório, é um sacrifício eterno, é o sacrifício perfeito. O véu se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao coração do nosso Abba. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus nessa tarde, porque a mensagem que eu quero trazer sobre a tua vida é essa: o véu se rasgou de alto a baixo. Primeiro, existem guerras que você não deve tentar lutar sozinho. Segundo, pessoas que você contava adormecem. Terceiro, Jesus venceu orando o dia da provação. São essas 3 chaves que eu gostaria de liberar sobre a tua vida. E que você entendesse que o véu se rasgou de alto a baixo. Você sabe por quê? Porque o céu, ele é a referência para a terra. O que acontece no céu precisa acontecer também na terra. Os 24 anciãos, sabe o que eles fazem? Eles tiram as suas coroas e colocam aos pés de Yeshua e se prostram diante dele e o adoram. Os 4 seres viventes também. Ele tira toda a sua honra, tudo aquilo que pode vir a ele. Ele aponta para Jesus e diz: ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E adora ao Criador. O véu se rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai. Sabe, queridos, o que Deus quer fazer comigo e com você essa noite? É uma transformação tão grande, mas tão grande, que você não vai se lembrar de quem você já foi um dia. Ele tem uma transformação. Então coloca a mão no teu coração, porque eu quero ser profeta de Deus para você nessa tarde. Eu quero ser profeta de Deus para você nessa tarde. Ele quer trazer uma transformação tão grande que você não vai se lembrar mais de quem você já foi um dia. É como se você estivesse falando de uma outra pessoa. Você não é mais quem você era. Você já não quer mais o que você queria. Você já não faz mais o que você fazia, porque agora você está em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que Deus está trazendo sobre nós um manto de autoridade, um lugar de filho, um lugar de revestimento espiritual. Há uma promessa de Deus sendo liberado sobre a minha e a sua vida nessa tarde. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e comece a buscar pela presença. Feche o corredor, dê a mão, dê a
mão, pegue na mão do seu irmão. Comece a buscar pela presença. Comece a buscar pela presença. Comece a buscar pela presença. Há uma nuvem de glória nos envolvendo nessa tarde. Sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Comece a clamar pela presença. Comece a clamar pela presença. Comece a buscar pelo Espírito Santo. Ele está aqui. E a vez chamar, o Senhor está aqui. Abra a tua boca, abra a tua boca e comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o seu sacrifício foi perfeito. O Senhor verteu o teu sangue por nós, mesmo não havendo nada em nós que chamasse a tua atenção. O Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou primeiro, e nós queremos gastar a nossa vida aos teus pés. Nos ajude a descobrir uma causa pela qual vale a pena viver ou morrer, porque senão nós vamos viver uma vida inteira e nós não vamos encontrar o nosso propósito. Nos ajude a encontrar uma causa pela qual vale a pena viver ou morrer. Deus te criou para o louvor da glória dele. Então não cesse de clamar, não cesse de adorar, porque Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Som.